A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma EBD Online. Hoje nós iremos estudar o Reino de Deus, a Igreja e as ordenanças, dando assim continuidade ao nosso estudo da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então vamos começar falando primeiramente sobre o reino de Deus. Qual é a definição que a nossa declaração dá a respeito do reino de Deus? Segundo a nossa declaração, o reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e eterno. É também um domínio de Deus no coração dos homens que, voluntariamente, a ele se submetem pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. Pois bem, então, segundo esta definição, o reino de Deus, ele é o domínio de Deus, ou seja, Deus ele tem domínio nessa esfera. Ele não está preso a uma localidade, mas ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo ele dura para sempre. Uma outra coisa importante dessa definição é mostrando que o reino de Deus ele está dentro do coração de cada crente, de todos aqueles que realmente receberam Cristo como seu Salvador. Diante disso, nós precisamos entender alguns aspectos do reino de Deus. A primeira delas é que o reino de Deus ele tem duas fases ou dois aspectos. O primeiro deles é o aspecto presente ou a fase presente, que foi inaugurada pelo próprio Jesus no seu primeiro ministério. Quando ele começa o seu ministério aqui na Terra, lá em Marcos 1,15, ele vai dizer: arrependei-vos e credes no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus, ou está próximo o reino de Deus. Então, ele inaugura esse reino de Deus aqui na Terra. Veja o que diz Mateus 12:28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Todas aquelas ações de Cristo ali, de expulsar demônios, isso implicava de que estava presente ali o reino de Deus, o domínio de Deus estava presente, libertando pessoas, fazendo com que pessoas passassem a ter o domínio de Deus dentro do seu coração. Um outro aspecto que nós percebemos do reino de Deus é que ele, na sua fase presente, ele é sobrenatural, invisível, exterior e misterioso. São algumas coisas do reino de Deus que nós temos. Uma delas que eu quero destacar aqui é a questão do invisível. Nesse aspecto presente, como ele é interno, como ele está dentro do coração do crente, mesmo que ele esteja entre nós, ele só é manifestado por meio da pregação do Evangelho e assim por meio de pessoas que vão se converter, porque ele está dentro daqueles que se convertem. Este é o aspecto presente e o outro aspecto, outra fase, que é a fase futura, que vai começar na segunda vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, ele vai dar início a esse aspecto presente, que no lugar de ser invisível, vai ser visível e vai durar por toda a eternidade. Quando Cristo volta, ele vai dizer àqueles que são salvos: vinde benditos, bendito do meu Pai, preparado para o reino, para entrar no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, essa segunda fase só vai dar início na eternidade, onde nós iremos reinar com Cristo e na presença de Deus, agora com todos os aspectos reais, verdadeiros, visíveis desse reino. Além do reino de Deus, nós já percebemos o que é o reino de Deus, vamos ver o que é a igreja. Alguns estudiosos, como Agostinho, entenderam que reino de Deus e igreja era a mesma coisa. Todavia, a palavra de Deus, ela distingue, né? Enquanto o reino de Deus é o domínio de Deus, é a ação de Deus no coração daqueles que creem, a igreja, na verdade, ela vem do grego eklesia, e literalmente significa reunião, ajuntamento, assembleia, igreja. Então, a ideia é de que é um grupo de pessoas
E a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira define a igreja como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Então, uma igreja ela é formada por pessoas que foram regeneradas de fato, ou seja, nasceram de novo, creram realmente em Cristo ou que aparentam ser. Por quê? A igreja local ela não é formada apenas por pessoas que realmente receberam Cristo como Salvador, mas que após serem batizadas, elas fizeram uma profissão de fé. Essa profissão de fé, teoricamente, pode ter sido real, mas nós sabemos que nesse aspecto de igreja local, nem todos se converteram de fato. Então, essa regeneração aqui, ela pode ser a partir de uma confissão, mas na verdade nem todos que fizeram essa confissão creram de fato. Ainda dentro dessa definição, um outro sentido de igreja é o sentido reunião universal dos remidos de todos os tempos. No primeiro caso, aquela igreja é formada tanto por pessoas que realmente nasceram de novo e fizeram uma confissão verdadeira, como aquelas que aparentemente nasceram, mas já nasceram de fato e não fizeram uma confissão real, verdadeira. E dentro da igreja local tem ambas as pessoas. Nesse segundo aspecto, que aqui é igreja no singular, lá é igreja no plural, que é o sentido real do que é a igreja. A igreja, ela é igreja singular e a reunião de todos os crentes. Nesse sentido aqui, essa igreja é a igreja invisível. Ela é formada por todos os verdadeiros crentes que já nasceram, que irão nascer, que estão presentes e que estão em todo lugar. Ela não tem como se reunir agora. Só se reunirá no novo céu e na nova terra. Falando ainda da congregação local, ou melhor dizendo, voltando ao sentido de congregação local, algumas características são importantes para nós entendermos o que é a igreja. Uma delas é que ela tem autonomia. Em outras palavras, no sentido bíblico de igreja, a igreja ela não tem uma igreja mãe. Elas são independentes. Cada igreja elas são autogovernadas, elas são autossustentadas e também elas são autoproclamadoras. Não há uma igreja dependente da outra. Então, nós temos, por exemplo, dentro de nós, Batista, primeira igreja, segunda igreja, Igreja Batista Nova Vida, que é o nosso caso, não há uma hierarquia. A convenção, a associação, a convenção estadual, a convenção nacional, a Aliança Batista, não exerce nenhum poder sobre essa igreja. A igreja local, ela é autônoma, ela tem autonomia. E por isso que um outro aspecto da igreja local é que ela é um governo democrático. Então, em sentido administrativo, esta igreja, ela toma suas próprias decisões em assembleia, se reunindo, então ela toma decisões ali para chegar a um consenso. É também na igreja local onde se pratica a disciplina. É ela que, quando um membro faltoso ou um membro que não está mais em comunhão com a igreja, é ali que se pratica a disciplina. Nessa igreja, os batistas entendem que há dois oficiais, pastores e diáconos. Os pastores, eles são responsáveis pela administração geral da igreja, tanto para presidir a reunião administrativa, para presidir a igreja, como também ele é responsável pelo alimento da igreja, alimentar a palavra, ensinar a igreja. E o diaconato é a parte de serviço, cuidar da obra social da igreja. Nós, batistas, falamos que ele cuida de 3 mesas. A mesa do pastor, porque ele vai olhar as necessidades do pastor. A mesa dos irmãos, para ver a necessidade deles, o que eles estão precisando. E a mesa da ceia do Senhor, porque eles trabalham com a ceia do Senhor. Além disso, nós temos também um princípio de cooperação voluntária. Não é o fato de nós não sermos autônomas, ou temos autonomia, não estamos debaixo de nenhuma hierarquia, debaixo de nenhum poder, não quer dizer que nós não possamos cooperar. Então, os batistas, eles cooperam, principalmente, por exemplo, em missões. Eles se juntam e cooperam para avançar no reino de Deus
em outras obras similares também. Outra coisa da igreja são as suas ordenanças. Nós batistas temos duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Para nós batistas, e entendemos que conforme as Escrituras, essas ordenanças, elas são de natureza simbólicas. Ela não nos dá nenhuma graça, nenhum poder extra. É apenas um símbolo, são apenas memoriais que Deus nos concedeu. Vamos falar um pouco aqui sobre o batismo. Entendemos, baseado nas Escrituras, baseado no Novo Testamento, que batismo ele é um ato de imersão, onde você desce as águas e sobe as águas. Então, é este ato. E este ato de imersão ele deve vir precedido de uma profissão de fé, e por isso que a pessoa tem que ser alguém consciente, ter certeza que crê em Cristo como Salvador. Ela tem que dar essa confissão. Por isso que nós batistas não batizamos crianças, porque entendemos que elas não têm ainda uma consciência, ainda não têm consciência de aceitar Cristo. Então, para nós batistas, o batismo é para crentes. Então, só batizamos pessoas a partir de uma certa idade, de uma idade onde ela tem consciência de que crê em Cristo como Salvador. E essa é a condição para alguém ser membro de uma igreja batista, de uma igreja local. Uma outra coisa que uma outra ordenança, melhor falando, é a ceia do Senhor. E essa ceia, nós entendemos que ela é um ato ou uma cerimônia onde a igreja deve estar reunida. Não é espalhada, mas a igreja é reunida de maneira presencial. Então, nós não praticamos uma ceia onde os irmãos estão espalhados, mas eles precisam estar de maneira presencial, juntos para fazer essa ceia. Quando olhamos para a Bíblia, a ceia ela sempre foi praticada na igreja unida. Desde a primeira ceia, onde os discípulos estavam reunidos com Jesus, nesse texto aqui de 1 Coríntios 11, 23, a igreja estava reunida, estava junta, estava em comunhão. Então, foi nesse momento que foi praticada a ceia do Senhor. Daí nós não praticamos ceias individuais, porque a ideia de comunhão. Além disso, a ceia é um memorial, onde o pão representa o corpo de Cristo. Veja que eu falei representa, não que ela é o próprio corpo de Cristo, né? Não que o corpo de Cristo está presente neste elemento, mas que representa o corpo de Cristo, simboliza o corpo de Cristo, bem como também o vinho ou o suco de uva, ele simboliza o sangue de Cristo. Ele não é o sangue de Cristo. São apenas memoriais ou memorial da morte de Cristo por nós. Quando nós participamos da ceia, nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo pela igreja por nós. Entendeu? E cremos também que quem deve participar desta ceia são aqueles que são crentes. Quando olhamos para o Novo Testamento, todas as pessoas que tomaram a ceia, elas fizeram a profissão de fé, elas eram crentes e eram batizadas. Então, nós administramos a ceia para pessoas que são batizadas em Cristo Jesus. Pois bem, esse é o nosso estudo sobre o Reino de Deus. Lembrando que o Reino de Deus é o domínio de Deus, universal, eterno, mas também no coração daqueles que creem. A igreja é um corpo de pessoas. A igreja, daí essa ilustração que nós temos aqui do lado aqui, a igreja não é o prédio. Então a igreja é um grupo de pessoas, e onde essas pessoas estiverem reunidas em nome de Cristo, ali é a igreja. E nós temos duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Que você possa ser parte da igreja. Você sozinho não é igreja. A igreja é um grupo de pessoas. Então, nós possamos divulgar o reino de Deus como crentes e como igrejas. E também estamos juntos para participarmos dessas duas ordenanças que o Senhor nos deu. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde hoje e sempre.